em Deus, estamos tentando um novo formato de gravação. Agora, para ver se a internet colabora, como vocês estão? O que fez essa semana ser diferente da semana anterior? O que marcou os seus ciclos internos? Como vocês estão? Eita, mano, tá difícil aqui esse problema da internet, mas tô aqui, tô bem, tô nessa semana meditando e produtiva no trabalho. Então, essa foi a minha semana. Ana Beatriz está plena, com os chakras alinhados. Belíssima. Eu também sigo na rotina de meditação e yoga em prol da minha própria sanidade. Tive um breve breakdown Britney 2007 e cortei o cabelo, mas acho que ficou bom. E tudo sob controle, eu acho. Eu queria começar falando justamente sobre trabalho, porque eu também estou num momento crucial do meu trabalho. Eu estou na minha última semana de trabalho, meu trabalho está super intenso. E trabalhar durante essa quarentena foi um desafio novo, porque sempre, no começo do ano eu trabalho no Big Brother Brasil, como eu já falei para vocês, e sempre é um desafio, sempre é muito intenso. Mas adicionar quarentena nesse mix, coronavírus nesse mix, foi uma viagem muito louca, e é a última semana. Então eu acho que eu queria começar falando sobre relações de trabalho na quarentena, porque tem gente que tá como eu trabalhando do lado de fora, tem gente que está fazendo home office que nunca fez, tem gente que não está trabalhando por causa da quarentena também, tem gente que sempre trabalhou home office, como Melissa. E como é que tá aí essa relação de trabalho? Bia falou que tá super intensa. Como é que tá isso, amiga? Eu tô escrevendo uma tese, para quem não sabe, e na verdade, além da astrologia, né? Esse é meu trabalho no momento. E na verdade, no começo estava mais difícil concentrar, mas nas últimas semanas eu deslanchei finalmente, assim, muito nesse trabalho da tese e na verdade, tem sido produtivo o isolamento para escrever uma tese. O isolamento é um tanto produtivo, assim. Quando você consegue manter... eu acho que nem sempre é produtivo, mas porque também os tempos de saída e tal eram importantes para marcar esse tempo de produtividade, de escrita e tal. Só que, não sei, nas últimas semanas eu tô conseguindo manejar isso melhor, assim, e tem sido muito bom, eu tô bem, bem focada, assim. E você, Melza, seu trabalho não mudou muito, né? Na verdade, meu trabalho mudou muito, cara. Meu trabalho lá no tribunal, que é o que eu faço já em home office há alguns anos, mudou completamente o conteúdo das coisas que eu faço por causa do corona, né? A gente não está tendo audiências e a maior parte do meu trabalho era fruto delas, então mudou total. E é interessante porque aí a gente vê um pouco o aspecto positivo, né? Que todo mundo está reaprendendo várias coisas e mudando a sua forma de trabalhar para poder não deixar o tribunal parado. Então eu estou fazendo coisas que eu já não fazia há muitos anos. E tá sendo legal, tá ajudando outras varas a estar tocando processos que ficavam parados, porque, enfim, não sempre falta, né, gente bastante para organizar e fazer todas as tarefas. Então, isso está sendo legal, tem um certo aspecto assim de solidariedade, né? Tem um aspecto chato de ter que estar reaprendendo outras coisas, fazer atividades que eu não gosto tanto, mas olhando como um todo, né, tá sendo muito legal. Então, mesmo assim, com as restrições que a gente está tendo, ver a justiça tentando se organizar e continuar tocando a prestação jurisdicional e fazendo transferência direto para as pessoas, para ninguém precisar sair de casa para receber sua grana, isso está sendo legal. E tem o acúmulo da função do tarô também, então está sendo um pouco mais difícil estar conciliando agora que eu estou precisando despender mais trabalho, mais tempo com o outro trabalho. Mas vida que segue, assim, a Bia falou do lance das saídas, né, que era um marco, e pra mim já não era muito, porque eu já trabalhava em casa mesmo, então eu continuo achando que 24 horas é pouco.
Pois é, não, para mim também está sendo desafiador, porque eu estou fazendo de casa para o trabalho, de trabalho para casa, que era meio que eu já fazia nessa época do ano, porque eu fico muitas horas lá no Big trabalhando. E essa edição ficou enorme, assim, né? Mas lidar. Quando termina, aliás, eu sou muito alienada de Big Brother. Segunda-feira, essa é a última semana real oficial, então já estamos. Mentira! Foi a maior edição da história, tipo, a mais longa e tudo mais, teve prolongação e tal. Enfim. E agora a gente já tá naquela fase, tipo, ai, que lindo que foi! Mas aí corta para 2 meses antes, todo mundo querendo arrancar as calças pela cabeça, né? Mas isso é normal. Eu tava falando É um rolê. ontem que o trabalho dela normalmente é um trabalho de escritório normal e agora ela teve que começar a fazer home office. O Tainan também, normalmente trabalha no estúdio, ele teve que trazer as coisas para casa. E tem, assim, uns incômodos bem práticos, né? Tipo, putz, a cadeira aqui é muito ruim, ou a internet não é boa o suficiente. Até essas coisas de, tipo, você não ter com quem trocar, parar para um cafezinho para trocar uma ideia, para pedir uma ajuda, para pedir uma opinião. Então, realmente, o modus operandi mudou. E a gente fica afetado com isso, né? Porque a nossa rotina muda muito e a gente muda. E aí a gente começa a sentir uma falta de estrutura, porque a gente tem que criar uma nova estrutura para substituir aquela estrutura de trabalho, que eu acho, tendo a pensar, que para a maioria das pessoas talvez seja a parte mais estruturada da vida, né? Trabalho, talvez trabalho e família, essas duas estruturas, assim, trabalho e relações pessoais. O que vocês acham? Estruturada não necessariamente, eu diria estruturante. No Brasil é difícil ser estruturado para muitas pessoas, né? Pois é. Mas assim, eu tenho ouvido muitas pessoas trazendo seus relatos de home office, até me procurando, né, por conta de eu já trabalhar assim há um certo tempo. E realmente está sendo difícil para muitas pessoas, né? As pessoas pensam, mas trabalhar em casa é de boa, é tranquilo. Mas, cara, para a maior parte das pessoas não, assim, e por vários fatores, né? Tem essa questão da falta da socialização, que Carol comentou, então é só você mesmo e o trabalho, que muitas vezes é chato. Então faz falta ter essa troca, e fica só aquela troca no âmbito virtual, né? Porque tem, obviamente, os grupos de trabalho. E a questão do tempo, né? Isso é o que as pessoas mais têm se queixado. Assim, pessoas que têm família se queixam de ter que lidar com outras pessoas ao mesmo tempo, e criança, e não conseguir se concentrar, realmente é difícil, né? Uhum. Mas é a questão de separar o tempo das coisas. As pessoas se sentem obrigadas a estar online o dia inteiro e a trabalhar o dia inteiro. Então, às vezes, trabalhar em home office acaba sendo mais sufocante, porque não tem uma hora de início e uma hora de fim. Você pode até estipular isso, mas aí se alguém te chama no WhatsApp, te pergunta alguma coisa, o chefe manda mais um trabalho, as pessoas se sentem acuadas e não tá correspondendo, sabe? A autonomia, eu acho que a gente idealiza muito, né? A autonomia de gerir o tempo de trabalho, que eu acho que de trabalho e de vida, que pode ser muito bom, mas não é fácil ter essa autonomia, né? Pode ser bastante angustiante, mas eu acho que também pode ser interessante exercitar isso, né? Exercitar essa capacidade relativa, né? Porque aí depende de cada trabalho que a pessoa tem, de gerir esse tempo de vida e tempo de trabalho, que estão cada vez mais misturados, na verdade. Até mesmo antes da pandemia, os trabalhos de home office, os trabalhos informais estavam já há alguns anos, há algum tempo, essa zona de indiscernibilidade assim, entre tempo de trabalho e tempo de vida já estava acontecendo, né? Acho que a pandemia, para muita gente, pode ter evidenciado e intensificado isso, né? Exatamente, era exatamente aí que eu queria chegar, assim, porque tá causando muitos incômodos, esse novo status quo, mas talvez, uma vez que você consiga descobrir novos mecanismos de lidar com isso, você perceba
que o modo automático que você trabalhava antes, e aí eu saio até do trabalho profissional, mas o modo como você operava antes, você perceba que ele também não estava funcional, que ele também não estava servindo para você. E agora que você não só descobriu, mas como você teve uma necessidade de encontrar uma nova forma de existir, de trabalhar e de se relacionar, isso esteja evidenciado. E aí você fica pensando, puta, eu não quero voltar a ser como era antes. Ou não, então você fala, esse jeito eu não consegui descobrir ferramentas viáveis. Eu quero muito voltar a ser como era antes. Pelo amor de Deus, acaba logo a quarentena, porque eu preciso voltar ao que era antes. Ou não. Você fica pensando, pelo amor de Deus, eu preciso criar uma outra forma de existir que não seja voltar ao que era antes. Eu acho que o cerne da sua fala, para mim, você falando, né, de pessoas que não querem mais voltar e pessoas que querem voltar. E o que me veio, assim, piscando na cabeça foi frustração. Porque tanto o não querer voltar, quanto um querer voltar no momento em que você não pode fazer nenhum dos dois, é frustração E é não viver o presente, né? também. Ou, assim, reconhecer que viver o presente é viver frustração. Talvez. Sim, sim. Acho que é algo para a gente estar refletindo também, porque é legal a gente sempre pensar, pô, se eu não quero voltar, então eu vou buscar novas formas de viver. E se eu quero voltar, eu vou tentar ir vivendo mais próximo do que eu vivia antes e esperar voltar. Só que a gente tem que considerar também que às vezes simplesmente não dá. Não dá para voltar, não dá para mudar. Sempre dá, né? Não vamos ser tão fatalistas assim, mas há limites, né? Não é tudo transformável assim. Então, acho que é uma questão que perpassa a rotina como um todo, o trabalho também, pessoas que estão reconhecendo como o trabalho que elas fazem é um saco, mas é o que dá grana, é estar lidando com essa frustração, né? Uhum. Sim. Como tá acolhendo isso, como tá modificando isso, ou será que eu não tenho que modificar, é só engolir? O que vocês acham disso? Eu acho super pertinente a questão da frustração, porque é a questão do limite. A gente tem limite, né? A gente tem limite do que a gente pode fazer, tem limite do que a gente consegue mudar, e faz parte reconhecer esse limite e aceitar. Mas também faz parte a gente reconhecer o que a gente pode mudar, o que está incomodando, o que pode ser alterado, né? Como você falou. E eu acho que talvez aí esteja pegando, porque chega uma angústia, que é a falta de Uhum. forma. A gente não consegue enxergar uma forma definida. Isso é muito clássico do momento que a gente está vivendo, né? Essa angústia, essa falta de forma para o presente, para o futuro, que a gente talvez não consiga visualizar muito bem, então a gente tenta ou espelhar um passado, ou então só ficar meio louca com as possibilidades e não conseguir enxergar essas possibilidades. E também a falta de forma do passado, se você entende que já não te cabe mais a forma anterior, né? Sim, eu acho que essa angústia de não conseguir dar forma, né, pro futuro é muito presente agora. Eu tive meus momentos de angústia também já na quarentena, provavelmente vou voltar a ter em algum momento. Mas engraçado que nessa última semana, isso se acalmou muito para mim e eu estava até conversando com uma amiga esses dias que eu não tô mais tão angustiada com o futuro, que eu tô conseguindo de alguma forma sentir o futuro. E aí eu me lembrei de não imaginar, porque aí eu lembrei de uma fala de uma neurocientista que eu ouvi ontem, que ela estava falando sobre os campos do cérebro, né? O emocional e o racional nesses momentos de crise, assim. Que nos momentos de crise, o nosso lado racional, ele na verdade fica muito rebaixado. Ele não é o melhor instrumento para a gente lidar com a crise, porque o lado racional ele vai tentar buscar referências passadas, imaginárias, para tentar lidar com a situação. E esse momento que a gente está vivendo, a gente não tem referências.
Então, o lado emocional é muito mais eficiente para se adaptar a situações de mudança e de crise do que o nosso lado racional. Então, eu acho que isso é um bom guia, assim, para a gente tentar lidar com esse momento. Eu acho que não adianta tentar ficar muito racionalizando como é que vai ser, como é que não vai ser, tentando botar uma forma e prestar atenção no sentir, assim, que ele é um guia de adaptação para esses momentos de crise. Cara, eu achei muito incrível essas informações que você trouxe, porque assim, a gente já tá meio cansado de saber que ficar no modo racional não é uma boa opção, sempre, né? No Sim. modo racional. A gente precisa dialogar com esse campo do afeto, do sentir, da intuição, que a gente sempre traz, né? Aqui nas discussões. Mas uma coisa que eu estava pensando também quando eu lancei o questionamento acerca da frustração, que a frustração ela também pressupõe alguma ideia. Alguma coisa foi frustrada, certo? Sim. E essa coisa que foi frustrada muitas vezes é um ideal, é algo que vem da mente. Então, sei lá, tipo, eu queria trabalhar com X coisa, mas eu trabalho com Y coisa. Mas você nunca trabalhou com X coisa nunca existiu. Ou é uma coisa que existiu e que não está mais aqui, que não seria a mesma forma, enfim. Uma parcela da raiz da frustração também é um ideal, também é um apego a determinadas ideias, né? Tem um aspecto afetivo, obviamente, mas também tem essa raiz de uma idealização que se destaca do presente, daquilo que é real, que é concreto, que acaba trazendo um sofrimento que seria desnecessário. Então, talvez a gente unindo assim essas ideias de estar desligando um pouco a razão, de se desapegar dos ideais e estar se conectando mais com o que está sentindo, com o momento, com o presente, né, o estar presente, seria uma forma interessante da gente estar passando pela quarentena de uma forma mais suave, né? Total. Eu acho também que a gente tem que descobrir novas maneiras de estar, sabe? E isso foi muito legal você trazer isso, Bia, porque é o que a gente falou no último episódio, né? É a gente usar de outros mecanismos existenciais que talvez a gente que estejam um pouco atrofiados, empoeirados, sabe? Que a gente não estava acostumando a usar, mas que são muito necessários que a gente comece a usar, entendeu? E neles é que estão essa chave para a gente conseguir estar no presente, viver no presente e, quem sabe, conseguir imaginar esse futuro, que pode ser muito parecido com o passado, mas igual ele não será. E talvez a gente esteja com muita dificuldade de imaginar esse futuro, de abarcar essa angústia, essa falta de forma, essa frustração por causa disso, porque a gente quer respostas práticas e precisas e exatas, e não é dessa ordem. A imaginação não é dessa ordem. Então eu acho isso, cara. Eu acho que a nossa capacidade de imaginar está sendo convocada. Isso pode ser um desafio, porque a gente talvez não esteja tão acostumado a usar a nossa imaginação na nossa vida prática para resolver problemas, a gente menospreza a nossa capacidade de imaginação, apesar dela ser essencial para a nossa vida e para a nossa sobrevivência. E talvez esse seja um momento em que isso esteja ficando mais claro. O que vocês acham? Com certeza, eu acho que a gente vai ter que convocar essa capacidade de imaginação de fato. Eu acho que num primeiro momento, como a gente estava falando, talvez não num sentido tão racional mental, porque as referências estão muito borradas, a gente vai ter que criar novas referências. E num segundo momento, no sentido de criar soluções nunca antes pensadas, porque eu acho que o que a gente está vivendo, embora a humanidade tenha vivido epidemias antes, tenha vivido momentos de crise econômica antes, a nossa geração não viveu. E a gente não viveu nessas mesmas condições, né? A gente pode comparar com a peste negra, com a gripe espanhola, só que a sociedade era diferente. A gente não tinha esse nível de tecnologia de comunicação. A gente era outra sociedade. Então, não adianta também
ficar pegando essas referências não totalmente, né? A gente vai ter que pensar em soluções nunca antes pensadas, porque se a gente começar a querer dar soluções velhas para problemas novos, acho que não vai dar muito certo, né? Você vai bater com a cara no muro. Sim, sim. E a gente tá, cara, numa nova configuração total, né? Não só em termos de comunicação, mas também do acesso físico entre as pessoas, né? Acho que a gente não teve uma pandemia assim no mundo globalizado da maneira que a gente está tendo agora, né? Inclusive, se ele não fosse dessa maneira, não ia ser uma pandemia. Ia ficar lá na Ásia e olhe lá, né? Então, realmente é uma reconfiguração muito grande, porque a gente criou uma humanidade hiperconectada, né, em várias esferas, né? Tanto na esfera do real físico quanto do real virtual. Então, tá pensando formas de continuar mantendo isso, porque eu não vejo que vá ruir, que vá retroceder de uma forma abrupta, mas de estar sustentando isso de uma forma mais sustentável mesmo, né? Em que haja um intercâmbio mais responsável entre as pessoas, até o trabalho, né? Como a gente estava comentando um pouco mais cedo, de estar pensando em novas formas de trabalho. A Beatriz já comentou também da questão de ter eu não lembro se era auxílio ou salário universal, enfim. Renda básica universal. Isso. Mas de realmente estar considerando que, cara, a gente vive em uma sociedade, num mundo completamente conectado, e a gente tem que pensar em formas de estar sustentando isso de uma maneira razoável. Não dá para manter tudo no mesmo âmbito exploratório e inconsequente que a gente tem mantido há tanto tempo, né? Quando vem uma pandemia desse tamanho, a gente vê como a gente é pequeno, cara. A gente está sendo completamente desestruturado por uma coisa invisível. Isso é muito bizarro. Agora você falou uma coisa que me chamou muita atenção, né? Que a gente está sendo desestruturado por uma coisa invisível. Então, talvez a forma de se reestruturar também seja por uma via invisível, como a imaginação. Então, a nossa capacidade de imaginar alguma coisa. Talvez a gente esteja com uma dificuldade porque ela não tinha tanto lugar nessa estrutura que estava decadente, por isso que está vindo a crise. A crise evidencia a decadência das estruturas. E a gente consegue perceber que algo invisível pode quebrar as estruturas e a gente continua aqui. Então, o que nos sustenta talvez seja também algo invisível e não o que a gente pensava que era, né? E aí talvez tenha gente que tenha uma super imaginação, ao contrário do que a gente está falando, consiga imaginar o futuro de uma forma muito ativa, né? Então, eu fico lembrando daquele meme do nosso lar, sabe? Tipo aquele jardim com pessoas e leões e tigres e todos vivendo juntos em harmonia. E aí a gente fica numa super imaginação, finalmente vamos virar os Jacksons, ou não, ou talvez a gente vai virar aquele outro filme, agora me fugiu, de distopia do futuro. Como é que vai ser esse futuro? Talvez a nossa imaginação esteja correndo muito solta também, né? Porque foi o que vocês falaram. Outras gerações passaram por crises que tiveram que se reestruturar, mas a gente pode se inspirar neles, mas a mudança será completamente nova, porque ninguém vive o que a gente vive, né? Um rio não é o mesmo rio às vezes, daquela velha história. E aí eu fico entrando um pouco nessa viagem de quais vão ser essas mudanças que vão surgir nesse horizonte. Eu acho que a crise por si só, a gente tem também, a gente já tinha falado isso em outro episódio, né? Que tem um lado das pessoas dando uma surtada, tem um lado de uma esperança, assim, ingênua, que isso vai ser o que vai mudar tudo quando isso passar, a gente vai entrar numa nova era da humanidade. Só que, assim, eu acho que os momentos de crise são como aberturas de fendas no tempo, assim, são aberturas de possibilidade. E isso pode virar para muitos lados. É como se abrisse uma fenda e a gente tivesse algumas escolhas assim de resposta a isso. Como a gente estava lembrando antes, que a gente estava conversando, né, dos anos 20, teve a crise de 29, né, foi uma grande crise. E na Europa, por exemplo, essa crise, os governos e as pessoas, né, como um todo, responderam isso com o fascismo, né, com as
experiências totalitárias que vieram nos anos 30. E nos Estados Unidos, essa mesma crise foi respondida com um novo pacto social da social-democracia, né? Então, enfim, fica sempre em aberto. Essa fenda de tempo, ela pode virar para lugares muito estranhos e lugares muito interessantes. Então, a gente tem que ter isso em mente. Exatamente. Sim, é legal você fazer esse apanhado histórico mesmo, né, cara? Porque realmente, às vezes, as coisas se abrem para o melhor e às vezes não, né? A gente saiu do neocolonialismo para a Guerra Mundial, mas também saímos da Segunda Guerra aí para pactos de proteção da humanidade, os direitos humanos surgiram, né? Depois disso, mas depois a gente volta para uma realidade que direitos humanos ficam no âmbito ideal e não correspondem à realidade. Ainda tem pessoas que são contra os direitos delas mesmas, né? Muito louco isso. Então, assim, é uma caixinha de surpresas, de verdade, né? A gente vai tentando pegar alguns referenciais a partir do nosso passado histórico, mas no final das contas a gente não sabe, né? Então fica perpassando tanto o campo da imaginação, como a Ana trouxe, mas a imaginação também ela pode às vezes cair naquele buraco da racionalidade que a Bia ressaltou hoje também, né? Da gente tentar lidar com tudo de uma forma muito racional e deixar o lado emocional de lado. Mas se a imaginação também ela estiver sendo exercitada de uma forma criativa, pela criação de alguma coisa e não só pelo pensar coisas, aí eu acho que a gente realmente pode chegar num lugar legal. Principalmente pensando que as vivências, né, experienciar coisas, tem um potencial muito maior de trazer junto com elas experiências afetivas e realmente transformações internas no sujeito, do que só ficar pensando, né? Só imaginando, idealizando as coisas. Eu adorei essa imagem da fenda no espaço, da crise como a fenda no espaço, porque a fenda ela simplesmente se abre. Não se abre nem para o bom nem para o mal, ela se abre. O que você vai construir do outro lado, aí fica a cargo de cada um, né? Eu acho que a nossa tarefa possível hoje o primeiro passo é tipo arrumar a mala para essa grande viagem ao futuro, sabe? O que cabe nessa mala? O que você quer levar? O que é indispensável? O que não cabe nessa mala, sabe? Eu acho que esse é o primeiro passo. E óbvio que a gente tem que fazer isso num nível coletivo, né? Nos nossos pactos sociais, mas também no nível individual, sabe? O que não cabe mais para eu levar para essa grande viagem que é viver no futuro, né? E o que é essencial, o que eu não posso deixar para trás, o que eu preciso levar comigo. Eu acho que talvez esse seja o momento, em vez da gente ficar ansiando para o que vai vir lá na frente, reconhecer o momento que a gente está e fazer essa autoanálise, né? O que eu preciso levar comigo e o que eu preciso abrir mão para seguir. Eu acho que esse é um exercício diário e acrescentar pitadas de imaginação criativa, porque tudo começa quando você imagina, né? Para você construir qualquer coisa que seja, você tem que começar imaginando o que pode ser, né? Então, acho que a gente está num momento crucial, assim, sabe? E um momento crucial e invisível, que a construção da base de tudo que é visível começa com algo invisível. Então, a gente tem que exercitar outros músculos para viver e enxergar essa existência invisível. Total. Sim, cara. Até mesmo porque é exatamente o invisível, né? Pensando aí no grande outro, né? Paradigma da psicanálise, do inconsciente, dessa coisa que a gente deu esse nome, mas também a gente não, continua sem saber muito bem o que é, né? A gente fica investigando seus mecanismos de funcionamento. São realmente essas coisas invisíveis que a gente não sabe o que são, que estão entre a gente, com a gente, dentro da gente, que vão estruturando a realidade à nossa volta, né? São esses afetos, são deuses, talvez, também, que estruturam a humanidade e a gente acaba se defrontando, né, com essa necessidade de alguma forma, tocar e dialogar com essas coisas invisíveis, da mesma forma que nós estamos sendo atacados por coisas invisíveis, né?
Exatamente. As próprias palavras são estruturas. E a estrutura é necessária. Não quero demonizar aqui estruturas, sabe? Ai, vamos nos libertar dessas estruturas malignas. Não é isso. Né? Tipo, a gente precisa de estrutura. Mas a gente precisa de estrutura porque a gente precisa existir numa realidade que é impalpável, que é invisível. Então, se a gente vai nos postulados kantianos, é sobre isso. A gente cria estrutura de tempo. O tempo não é linear. A gente que inventou uma estrutura linear para a gente poder se relacionar mais facilmente com esse tempo. As palavras, elas são estruturas dessa existência, para a gente conseguir se comunicar, porque a gente tem muita dificuldade de se comunicar por linhas invisíveis, né? Então, deuses, cara, a mitologia são estruturas para narrar a existência invisível, né? E atemporal. Então, eu acho que essa fenda no espaço-tempo que a gente está vivendo é uma possibilidade de reestruturar. Mas reestruturar significa, por um momento, levitar entre estruturas, porque você tem que abandonar as antigas e ainda não criou as novas. Um momento levitante, existencial, de imaginação e de conseguir se firmar no invisível. Totalmente. Ai, gente, para encerrar, eu queria descontrair e pirar o cabeção na imaginação de como pode ser esse futuro muito louco, porque o futuro é hoje e cabe na mão. Estamos muito futuristas nesse episódio, mana. Não sei, né? Eu acho que... Cara, quê? Era uma piada. A galera da live de Sandy Júnior. É muito louco, cara. Eu não sei se a gente vai inventar. Eu acho que vai ter um mix de futuro e de passado nesse novo futuro que vai se criar aí. Eu acho que ao mesmo tempo a gente vai ter que retornar a uma outra relação com a Terra que diz muito sobre essa crise, né, que a catástrofe climática está colocando para a gente. A gente vai ter que simplificar, eu acho que de um lado, vou retornar a relações básicas com a natureza e com a terra, e ao mesmo tempo criar tecnologias, porque eu não acredito num retorno total. Sem dúvida, eu acho que novas tecnologias vão ser criadas também, no sentido dessa... Eu acho que eu sempre acreditei muito numa ligação local com a Terra e numa ligação global a nível do invisível, assim, né? A nível das tecnologias de comunicação, que eu acho que vão continuar numa ascendente, assim, com certeza. Eu concordo. Eu também vejo que a tecnologia vai continuar mesmo e só para piorar, né? Eu fico pensando muito em como serão assim as relações humanas mesmo, né? Como que fica essa questão do quão essencial são determinadas relações, do quão a gente precisa continuar mantendo contato físico. Eu imagino que no âmbito do trabalho, muitas pessoas que agora estão, digamos que apenas temporariamente em home office, continuem, né? Pelo menos é uma experiência que a gente teve no tribunal de que, claro, para quem se adapta, para quem gosta e naquelas atividades que são possíveis, é muito interessante o trabalho em casa, porque tem esse início de dificuldade de adaptação, mas depois que você se adapta também, as condições que você tem de estar tendo um trabalho, uma rotina mais saudável, com mais espaço para as pausas, para o autocuidado, é muito maior, né? Então, acho que essa privação também nos dá a possibilidade de estar vendo o que a gente realmente precisa, o que a gente realmente pode fazer, sair um pouco da rotina mecânica e degradante e estar encontrando novos lugares de bem-estar e tentar conservar isso, né, de uma forma ampla. Eu também acho que a gente vai sair de uma era de expansão e vai ir para uma era de mergulho, assim. As coisas vão ser muito mais autocentradas no melhor sentido possível.
e sustentáveis mesmo, né? Como o Bia falou, eu acho que a gente vai viver muito mais localmente, muito mais centrado na nossa existência pessoal, e a nossa conexão global vai ser da ordem do invisível mesmo, da gente conseguir uma outra maneira que não deixa de ser uma tecnologia, mas talvez seja uma tecnologia menos científica e menos pensante de comunicação, e um retorno num contato que foi abandonado, né? Um contato mais sutil entre as pessoas. Eu acredito muito nisso, que a gente vai sair da era da expansão desenfreada e partir para a era do mergulho. A gente vai ter menos relações, mas relações mais profundas, inclusive com a gente mesmo, inclusive com o planeta, inclusive com a Terra. A gente vai descobrir que realmente menos é mais. Acho que é isso que está surgindo aí na nova era, esse novo éon que está vindo. Agora é tipo antes do Coronga e depois do Coronga, né? Mano. Vamos todo mundo correr pelado! Gosto. Mas eu acho que é isso. Na floresta. Vamos pegar nossas vassouras e voar. Exatamente, todo mundo vai pegar as vassouras, correr pelado e voar pela floresta. Acho que é isso que o futuro aguarda. Vai ter uma vassoura super tecnológica. A gente vai criar vassouras tecnológicas para voar de fato. E só que a gente vai voar pela floresta, pelado. Acho que é uma boa. O que sobrar de floresta, né? Pois é, a gente vai reconstruir a floresta, reflorestar o planeta. As florestas vão dominar, a gente vai dar espaço para a natureza pegar sozinha. Daqui a pouco vai ser tudo mato, sabe aquele negócio? Quando eu cheguei aqui era tudo mato. Vai ser tipo, quando eu voltei aqui ficou tudo mato. É isso, mano. Manas, adorei esse papo futurista, cheio de intervenções tecnológicas e problemas internéticos, porém superamos mais um Temos. crise. É Vai dar isso. tudo certo, gente. Nada será como antes. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Eu tô com muitas referências. Tá muito poética ela, gente. Muito musical. Tô muito ligadinha, princesinha do pop. Agora é o momento da Cinderela cristã. O sino vai tocar aqui, então temos que nos despedir. Então, Vai tocar Ave Maria. Nos despedimos das pessoas que estão aí conosco, fazendo essa quarentena e exercitando a nossa imaginação de futuro e organizando as malas, percebendo o que cabe, o que não cabe nessa grande jornada do tempo e do espaço. Beijos de luz. Beijos de luz. Com finastê. Beijo com finastê.